Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? E vamos iniciar mais uma semana de videoaulas, mais uma semana do nosso quarto bimestre. E hoje, na segunda-feira, a gente tem a nossa aula de português e também a nossa aula de filosofia. Então vamos começar com a nossa aula de português, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que a gente já viu bem no comecinho do ano e vamos entrar e falar sobre outro gênero textual. Então a gente vai conversar hoje sobre o sentido conotativo e o sentido denotativo. Lembram que a gente conversou já lá no comecinho da aula que eles são os sentidos das palavras, das frases. O sentido conotativo é quando eu vou falar algo no sentido figurado, que não é realmente verdade, mas eu utilizo palavras para expressar aquilo que eu quero demonstrar que não são reais. Por exemplo, você é um doce. A pessoa com quem eu tô falando, ela não é um doce de verdade, um doce que a gente come, ela não é de açúcar, ela não é um doce. Mas a gente chama ela de doce porque ela é querida, ela é amável, ela é educada. Então eu vou me referir a ela como se fosse um doce, mas no sentido figurado, que é o que a gente chama de conotativo. Vocês podem tentar relacionar com o conotativo com um conto de fada, que não é real, né? Que é figurado. E nós temos também o sentido denotativo. E esse sentido denotativo é o sentido realmente literal, real. Se eu falo, ele é verdade, então não é sentido figurado. Ele é um doce mesmo, um docinho, uma rosquinha, algo doce. Não alguém que é um doce simplesmente porque é gentil, porque é amável, porque é respeitosa, porque é educada. E sim porque é um doce de verdade. Então existem esses dois tipos de sentido nas palavras e nas frases. O sentido conotativo, que é o sentido figurado, e o sentido denotativo. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o sentido conotativo aqui nas nossas páginas de português, na página 13 e 14. Vai ter uma chargezinha, né, uma tirinha para vocês do hangar, e aí vocês vão ler, e um deles falou no sentido conotativo, no sentido figurado. Mas o que estava ouvindo não levou no sentido figurado, ele levou no sentido denotativo, no sentido real. E o que será que aconteceu? Será que eles conseguiram se entender? Vocês vão ler a tirinha e vão responder as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sobre o sentido figurado, tá? Em todas elas vai estar pedindo para vocês falar sobre o sentido figurado. Na questão 1 até a questão 5 vai falar sobre essa tirinha da página 13. E aí na página 14, a 6 e a 7 vão estar falando do sentido conotativo, mas não vão estar relacionando aquela tirinha, tá? Vai pedir para vocês explicar o significado daquelas palavras que estão na frase, tá? Nas palavras destacadas. E na 7 vocês vão ter que transformar aquelas frases com sentido figurado. Tranquilo? E aí na página 15 até a página 19 vai falar sobre um gênero textual chamado entrevista. Vocês conhecem já esse gênero textual e a gente vai se aprofundar um pouquinho nele. O que é um gênero textual entrevista? Ele é um texto que ele traz a opinião, a fala de duas ou mais pessoas. Pode ter um entrevistador e um entrevistado, pode ter um entrevistador e vários entrevistados, pode ter uma coletiva de imprensa, né, que é vários entrevistadores e uma pessoa respondendo. Então, a entrevista, ela existe diversas maneiras de ser feita, mas qual que é a função dela? De trazer informação sobre algum assunto, sobre determinado tema ou determinada situação. Então, ela vem para trazer uma informação a mais sobre alguma coisa. Eu posso entrevistar a minha mãe sobre como foi mudar de cidade. Posso entrevistar o Nicolas para ele contar para nós como que foi a experiência do nascimento do Mano. Existem vários motivos por qual a gente faz uma entrevista, mas ele tem o objetivo de trazer informação sobre esse tema. Então vocês vão ler a entrevista que a gente tem aqui na página 15, tá? Então a entrevista ela começa na página 15 e vai até a página 17. Então nós temos praticamente 3 páginas somente com a leitura da entrevista. A prof não vai comentar muito sobre a entrevista,
porque senão o prof vai acabar dando algumas respostas pra vocês. Mas ela vai falar também ainda sobre o Dom Quixote, que a gente viu lá na semana passada, sobre o romance, né, sobre o texto sobre o Dom Quixote. Então ele vai trazer algumas coisas referentes ao nosso texto também. E aí você vai ter que interpretar essa entrevista. Você, lendo essa entrevista, o que você tirou dessa entrevista? Então, baseado na leitura que vocês fizeram na entrevista, vocês vão responder a questão 2 e a questão 3. Só isso. Mas prestem atenção, leiam com atenção a entrevista, tá? Não façam de qualquer jeito. Parece simples, mas vocês precisam ter atenção na hora da leitura. E pra gente continuar falando sobre isso, lá no nosso CA, na página 7, 8 e 9, vamos falar sobre as mesmas coisas. Na página 7, a gente vai falar sobre o sentido figurado, vocês vão responder sobre isso. E na página 8 e 9 vai ter outra entrevista, bem menor, para vocês interpretar também, tá? Mas mantenham a calma e do mesmo jeito que a gente fez as atividades no livro, vocês vão fazer aqui no CA também. Combinado? Então, hoje a gente conversou sobre duas coisas. Sobre o sentido conotativo e denotativo, né? A gente relembrou um pouquinho disso, que são o sentido figurado e o sentido real das coisas, o sentido literal. E nós também falamos um pouquinho sobre o gênero textual entrevista. Então, bom estudo pra vocês. Qualquer coisa, pode procurar a prof. Um beijo!